Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo da noite. E o Evangelho, o Livro dos Espíritos, nos trouxe informações preciosas sobre o homem de bem, que é a meta que todos nós almejamos durante a nossa encarnação. Mas sabemos das nossas dificuldades e das nossas limitações. E para que possamos compreender as condições necessárias, hoje nós trouxemos um evangelho do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel, a lição 24, que fala sobre o tesouro enferrujado. Então, a partir do que nós ouvimos em relação ao livro dos Espíritos, o homem de bem, o conhecimento de si mesmo, vamos fazer uma reflexão sobre nós, porque nós só conseguimos avançar quando nós nos conhecemos. E cada um de nós já tem uma ideia de quem somos, mas o difícil para nós é exatamente o reconhecimento de que de fato somos esta pessoa. E no Evangelho nos diz o seguinte: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, de Tiago, capítulo 5, versículo 3. Então, aqui no Evangelho, fala do ouro e da prata, não de forma material, mas de forma espiritual. Então, vamos ver como Emmanuel nos transmite essa lição. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Então, vejamos que nós já temos o conhecimento e essa intenção. Mas o que é que tem impedido para que possamos, de fato, fazer essa produção crescer, potencializar essa produção divina que se encontra em cada um de nós, Em quase toda parte, porém, desenvolve-se o contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Então, agora vamos analisar, quais são os obstáculos que nos impedem de conseguirmos concretizar esses ideais que todos nós temos já idealizado. No entanto, falta-nos ainda a realização. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. Então, na realidade, nós ainda não conseguimos compreender o verdadeiro sentido do amor, Nós apenas ainda vivemos na periferia, só pelas sensações. Ainda não temos esse sentimento verdadeiro do que representa o amor, não para o outro, mas para nós mesmos. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. Então vocês vejam bem que, como foi dito no estudo, como é que nós realizamos as coisas boas. Fazemos o pouco e já queremos fazer a grande divulgação, mostrar aquilo que ainda conseguimos realizar apenas para mostrar materialmente, ou para que as pessoas percebam o que estamos realmente fazendo. Mas não é uma coisa que nasce de dentro de cada um de nós, do verdadeiro sentimento. A fé organizando guerras sectárias. Nós estamos vendo como é que essas questões estão ocorrendo. Mas aqui, quando fala em guerra, fala da luta que nós mesmos fazemos internamente entre a prática do bem
e a vivência do nosso egoísmo, orgulho, vaidade. Então essa é a pior guerra que nós temos. É uma luta que muitas vezes nós não conseguimos superar. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui o perdão fala da dificuldade para expressar-se. Ali a humildade pede a admiração de outro. Então nós vemos que ainda, né, as verdadeiras qualidades que faz parte do homem de bem ainda em nós está distante de ser compreendido pela nossa própria condição moral, ainda muito frágil, né? E estamos exatamente nessa grande escola para aprendermos e fortalecer essas condições íntimas, né? Que é o nosso ouro e a nossa prata. Como é que nós temos tratado isso? Qual é o valor que temos dado a esse sentimento ou estamos valorizando mais as questões materiais? Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Então, nós temos que perceber isso, né? Constituem o ouro e a prata de nossa herança, mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Quer dizer, nada fizemos ou estamos fazendo exatamente contrário àquilo que deveria ser feito. Não pelo desconhecimento, porque nós temos a consciência e o conhecimento do bem e do mal, da nossa condição de realizar ou não as ações. O que falta para nós, como foi dito pela nossa irmã, né? A coragem, a vontade, a perseverança de vencer a nós mesmos para ser criaturas renovadas, com outro sentimento, valorizando realmente, né, as questões espirituais. E Emmanuel encerra: faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem. Quem construiu essa ferrugem? Nós mesmos, por não sabermos usar, né, esses bens, essas dádivas que foram ofertadas a todos indistintamente, né? Que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então, uma questão ainda que a grande maioria tem grande dificuldade é de renunciar a si mesmo a favor do próximo, né? E também de perdoar. Nós perdoamos, sempre condicionamos algumas condições. Eu perdoo, mas nunca mais fale comigo, ou nunca mais quero te ver. Então, isso não é perdão, né? Então, nós temos que analisar, refletir. Se de fato nós estamos fazendo tudo para que o nosso tesouro tenha o brilho necessário, ou ainda continuamos trabalhando para que esse tesouro continue se enferrujando cada vez mais. E fica aí, na responsabilidade de cada um de nós. E para compreendermos essa lição, né, nós trouxemos uma história do livro Luz Acima, de Chico Xavier e Irmão X, que diz assim, a lição número 4, Nos Limites do Céu. Então essa história começa assim, que um desencarnado, né? Ele chegou na porta do céu, muito alvamente, envolto naquela veste bonita, no manto que irradiava pureza e brandura. E a sua feição denunciava a nobreza pelos raios diamantinos que emitia em todas as direções. Então realmente, né, era um espírito que tinha realizado grandes feitos, né? Extenso halo de luz assinalava-lhe a presença, e ele foi recebido
por uma entidade angélica, pelo emissário ali, né, que presidia a importante passagem. Então significa que era alguém que cuidava da entrada dos altos escalões, né? E nessa condição ele foi dizendo, né, esse espírito alvo que irradiava brandura, ele logo foi dizendo: quero ingressar definitivamente no paraíso e gozar-lhe o descanso beatífico. Então, o funcionário, embora admirado diante de tanta pureza, né? E ele olhou, analisou extensamente e observou que esse espírito, apesar dessa grande luminosidade, ainda apresentava alguma falha, mas que não era visível, né, a um simples observador ou aquele observador inexperiente. E ele começou a fazer o seguinte diálogo: meu irmão, rendo homenagem à alvura de tuas vestes. Entretanto, vejamos se já adquiriste a virtude perfeita. Sorridente e feliz, o viajor vitorioso pôs-se à escuta. Então, o anjo celeste pergunta: conseguiste entesourar o amor sublime? E o desencarnado respondeu: graças a Deus, informou o interpelado. E o anjo perguntou: edificaste a humildade? Sim, respondeu. E mais uma vez o anjo perguntou: guardaste a esperança fiel? Todos os dias, disse o anjo, o irmão que chegou, né, para conseguir esse lugar nas alturas celestes. Seguiste o bem? Invariavelmente. Cultivaste a pureza? Com zelo extremado. Exemplificaste o trabalho construtivo? Diariamente. Sustentaste a fé? Confiei no divino poder acima de tudo. Ensinaste a verdade e testemunhaste-a com todas as minhas forças. Conservaste a paciência sem perdê-la jamais. Combateste os vícios em ti mesmo, tais como a vaidade, o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a teimosia e a discórdia? Esmeradamente. Guerreaste os males que assolam a vida, como sejam o ódio, a perversidade, a insensatez, a ignorância, a brutalidade e a estupidez? Sempre. O anjo interrompeu, refletiu longos minutos, como se estivesse em face de grave enigma, e indagou: meu amigo, já trabalhaste no inferno? Ah, isso não, respondeu o peregrino, escandalizado. Como haveria de ser? O fiscal celeste, a alfândega, sorriu. A seu turno, e observou: falta-lhe semelhante realização para subir mais alto. Oh, que contrassenso, aventurou o interessado. Como servir entre gênios satânicos, de olhos conturbados pela permanente malícia de ouvidos, atormentado pela gritaria, de mãos atadas pelos impedimentos do mal soberano, de pés cambaleantes sobre o terreno inseguro, com todas as potências da alma perturbadas pelas tentações? Aí o anjo respondeu: sim, meu amigo, acentuou o pressuposto divino. O bem é para salvar o mal. O amor foi criado para que amemos. A sabedoria se destina em primeiro lugar ao ignorante. A maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado.
e perante o assombro do ouvinte rematou: torne à terra, desce ao inferno, que o homem criou e serve ao Senhor Supremo, e voltando depois. Então cogitaremos da travessia. Lembra-te de que o Sol, situado cerca de 150 milhões de quilômetros, além do teu mundo, larga raios luminosos e salvadores aos mais profundo abismo planetário. Em seguida, o controlador da porta celestial cerrou a passagem, ligeiramente entreaberta, e o peregrino, de capa lirial, espantadiço e desapontado, sentou-se um pouco a fim de meditar sobre as conquistas que havia feito. Então, nós vemos que ainda, de fato, o nosso tesouro está enferrujado, porque nós ainda não conseguimos trabalhar, como disse o nosso irmão, né? Nesse inferno. O inferno, ele se referia à vida do nosso cotidiano, né? Onde dificuldades, problemas, pessoas difíceis estão aí. E nós, através desse amor verdadeiro que temos, que carregamos dentro de nós, temos o compromisso de ajudar quem quer que seja que se encontre em dificuldade. Mas a nossa dureza de corações ainda não nos permite realizar plenamente esta tarefa. Se nós estamos pleiteando este lugar mais superior, né, mais alto, nós devemos meditar sobre essa lição e fazermos, como disse o nosso irmão, né, uma reflexão diária, né, das dificuldades e quão Deus nos ajuda, trazendo-nos mais bênção do que merecemos, e ainda somos incapazes de agradecer e reconhecer que grande parte daquilo que realizamos, somente por nós seríamos incapazes de realizar, mas que a bênção divina está aí, a nos amparar, a nos socorrer, a nos consolar, trazendo-nos condições para que possamos caminhar. Então, e possamos, aos poucos, compreendendo, né? Mas não demoradamente, porque o nosso tempo já é curto, possamos fazer com que esse tesouro enferrujado que está dentro de nós tenha esse brilho, esse esplendor, não só na aparência, mas internamente. Então, a lição nos traz profunda reflexão, e que todos nós pensemos de que forma eu vou trabalhar para que o meu tesouro não fique enferrujado. Que Jesus nos abençoe e que nos dê força, coragem para enfrentarmos essa realidade que está dentro de nós. Então, em agradecimento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, que não se cansa de nos acompanhar, de nos estimular, para que possamos conquistar esse tesouro, esse dom maior que cada um de nós tem consigo e recebeu a responsabilidade de cultivá-lo, e que ele, de fato, seja uma luz muito brilhante, que possa atingir diferentes pontos, como diz na história, que o sol atinge a todos os recantos, e é assim também que Deus espera que nós sejamos com o compromisso de nos melhorar. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estudo, pelas reflexões que aqui nos são trazidas, e que possamos, de fato, enfrentarmos a nossa realidade íntima e procurarmos nos esforçar com coragem, combater os males que residem dentro de nós, que é uma tarefa
pessoal e que ninguém poderá fazê-lo. E através do reconhecimento da nossa pequenez, vamos construindo um futuro cada vez melhor e mais brilhante. Que Jesus nos abençoe, que nos dê força e coragem para que possamos vencer a nós mesmos, não só hoje, mas sempre, que assim seja.